sob a proteção de Deus, damos abertura aos trabalhos, à reunião da CEI da Comurg. Eu quero convidar o relator, o vereador Thiago Ghiotti, para que possa fazer leitura da ata da reunião anterior, para que seja aprovada por os pares. Senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos. Segunda sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito da Comurg. Aos 17 dias do mês de março de 2023, às 14 horas e 20 minutos, foi a abertura da segunda reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito para investigar irregularidades na administração e dívidas da Companhia Municipal de Urbanização, Comurg, com o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia, o IMAS, Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e fornecedores, instituído pelo requerimento número 575/2023, autos 1219.2023-21, publicado no Diário Oficial do Município, número 8004, de 14 de março de 2023, suplemento. Como primeiro ato, o presidente pediu ao relator, vereador Thiago Ghiotti, que fizesse a leitura da ata. Por deliberação aos membros, as reuniões ordinárias foram remarcadas para as segundas, terças e quartas-feiras, às 14 horas. O presidente apresentou uma proposta de cronograma dos trabalhos. O vereador Pedro Azulão questionou o escopo da CEI, o que foi refutado pelo presidente. O vereador Henrique Alves pediu o compartilhamento das informações recebidas. O vereador Paulo Henrique da Farmácia requereu como encaminhamento a seleção das prioridades. O presidente advertiu sobre as publicações das sessões e atos processuais, que serão todos públicos, com raras exceções quando o interesse público e a deliberação dos membros assim exigir. O vereador Isaías Ribeiro advertiu sobre a responsabilidade de cada pessoa que fizer denúncias caluniosas. Ressaltou a importância da transparência da condução dos trabalhos e nos materiais produzidos. O presidente fez coro às observações do vereador Isaías, porém destacou que todas as denúncias serão apuradas. Vereador Pedro Azulão Júnior se mostrou preocupado com a apreensão dos servidores da companhia, que, segundo ele, já estão contaminados pela CEI. Destacou que o melhor da Comurg são seus servidores e garantiu que a CEI vai entregar o melhor resultado para a cidade. O vereador William Veloso assegurou que, independente de ser titular ou suplente, o empenho dos membros será o mesmo, assim como a dedicação na análise da documentação. O presidente Ronilson Reis informou que a CEI recebeu denúncias de assédio moral nos trabalhadores da empresa Comurg e que estas serão encaminhadas ao Ministério Público. Deixa eu tirar a mão daqui. Lida a ata e submetida à aprovação, nenhuma retificação foi realizada. Secretariou a comissão o servidor João Vitor Machado, matrícula 556-75-59, fez assessoria de imprensa da comissão o servidor Marcos Coelho da Silva, matrículas 556-863-2373, e o procurador Matheus Camille, correto? Camille Ferreira, matrícula 556-863-0703, assessorou juridicamente o colegiado. Presidente Ronilson Reis, João Vitor Machado. Está lida a ata. Tem algum questionamento sobre a ata? Se alguém tiver algum questionamento, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Eu vou estar passando aqui para os colegas vereadores para que possa assinar a ata e encaminhar para o servidor João Vitor para que possa
está colocando no sistema SWAP. Senhores, em relação ao que está na ata, nós falamos sobre as denúncias de assédio moral. Não é objeto de investigação da SEI, o assédio moral ali naquela empresa. Só que, por ter recebido as denúncias, cabe a nós encaminhar para as autoridades competentes. Nós tivemos uma reunião hoje com o Ministério Público do Trabalho, o procurador-chefe, doutor Alpiniano. Fomos muito bem recebidos. Vereador Isaías Ribeiro, vereador o Elton Lemos, vereador Pedro Azulim, e eu, vereador Ronilson. Fizemos uma representação no Ministério Público do Trabalho, pedindo que tome as devidas providências a respeito do assédio moral ali dentro da Comurg. O procurador nos informou que já existe 3 inquéritos instaurados em desfavor da Comurg por causa de assédio moral. E a nossa representação vai reforçar mais ainda no âmbito criminal, porque assédio moral é crime, para poder reforçar o inquérito e semana que vem vai ser ouvidas as testemunhas que nos procuraram e que denunciou. Já foi enviado para o procurador o e-mail, os dados dessas testemunhas que vão fazer um depoimento junto lá ao Ministério Público do Trabalho. João, me passa os requerimentos. Os vereadores que tiverem requerimentos para ser apresentados, por favor, encaminhem aqui para o João e... Tá. Os vereadores que não fazem parte da comissão, está nos encaminhando aqui alguns requerimentos, e eu vou estar formulando esses requerimentos como se eles estivessem me apresentando e eu apresentando estes requerimentos. Até porque eles não são membros da SEI. Mas todos os vereadores que tiver denúncia e que tiver precisar encaminhar qualquer requerimento, pode falar com os vereadores aí que são membros titulares desta SEI. O vereador Leandro Sena me encaminhou aqui uma denúncia, um requerimento. Eu vou estar pedindo para formular este requerimento. Senhores, eu tenho, junto com a nossa assessoria, quero agradecer aqui aos advogados, doutor João, Rogério, Matheus, eles trabalharam o final de semana inteiro para poder produzir alguns documentos como requerimentos, e também foi encaminhado ao e-mail dos membros da SEI os contratos que outrora foi pegado aí pela nossa advocacia da casa. Eu vou estar passando os requerimentos para o relator e entendo que nós devemos votar esses requerimentos em bloco, porque tem mais celeridade. Porque se eu vou votar requerimento por requerimento, nós vamos passar aqui a tarde inteira só lendo o requerimento e aprovando o requerimento. Nós vamos aprovar em bloco, mas o relator vai ter o cuidado de estar lendo todos os requerimentos. Vamos ler todos os requerimentos do que está solicitando e, posteriormente, eu coloco em apreciação de Vossas Excelências para a gente estar votando em bloco. Vereador Thiago Ghiotti está aqui, eu estou apresentando 17 requerimentos, e os vereadores que tiverem requerimentos, por favor, encaminhem aqui para o relator. Exatamente. Eu vou colocar em votação... Questão de ordem, antes da votação, por gentileza, presidente. Depois eu vou apresentar os requerimentos que eu trouxe aqui também, mas eu não tenho óbice em relação à votação em bloco, acho que vai agilizar nossos trabalhos, concordo contigo. Apenas solicito que, mesmo após a votação em bloco do requerimento, que seja dado ciência aos membros da comissão, até porque creio eu que o foco, como Vossa Excelência muito bem explanou na última reunião, é justamente, pelo menos nesse primeiro momento, os contratos da Companhia Municipal de Urbanização. Eu acho que é isso que nós precisamos focar e, obviamente, naquele escopo que foi delineado por Vossa Excelência quando da apresentação da SEI da Comurg. Obrigado, presidente. Em votação em bloco dos requerimentos. Os favoráveis permaneçam como estão. Senhor presidente, não vai ler primeiro os requerimentos?
Eu vou colocar em votação. Tá. Em votação dos requerimentos em bloco, sendo que o relator vai ler todos os requerimentos, mas a gente faz uma votação completa em bloco. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, aos contrários se manifestam. Aprovado, votação em bloco dos requerimentos. Vereador Thiago Biotti. Requer ao presidente da Comissão de Companhia e Urbanização de Goiânia, o senhor Alisson Silva Borges, o envio de relatório completo de todos os pagamentos realizados à empresa AD Pneu Forte Limitada, CNPJ 09 487 571 1000 ao contrário 77, bem como a cópia de todas as notas fiscais, ordens de serviço, relatórios de entrega e demais documentos que integram a fase de liquidação das despesas nos últimos 4 anos. Requerimento do vereador Ronilson Reis. 21. Também, requerimento do vereador Ronilson Reis. Requer ao presidente da Companhia de Urbanização, senhor Alisson, todos os pagamentos realizados à empresa BS Comercial de Plásticos Limitada, CNPJ 31 699 452 1000 ao contrário 37, bem como de todas as notas fiscais, ordens de serviço, relatórios de entrega e demais documentos que integram a fase de liquidação das despesas dos últimos 4 anos. Também do vereador Ronilson Reis. Requer ao presidente da companhia, Comurg, o relatório completo de todos os pagamentos realizados à empresa BIJ.com Limitada, CNPJ 14 394 880 1000 ao contrário 32, bem como a cópia de todas as notas fiscais, ordem de serviço, relatório de entrega e demais documentos que integram a fase de liquidação das despesas dos últimos 4 anos. Também do vereador Ronilson Reis, requer ao presidente da companhia Comurg, o senhor Alisson, o relatório completo de todos os pagamentos realizados à empresa Centro Automotivo H3 Eireli, CNPJ 12 949 860 1000 ao contrário 55, e HS Retífica de Motores Limitada, CNPJ 10 474 343 1000 ao contrário 41, bem como a cópia de todas as notas fiscais, ordem de serviço, relatório de entrega e demais documentos que entregam a fase de liquidação e despesa dos últimos 4 anos. Requerimento do vereador Ronilson. Requer ao presidente da companhia Comurg, o Alisson, o relatório de todos os pagamentos realizados à empresa comercial Góis Limitada, CNPJ 19 248 658 1000 ao contrário 45, bem como cópia de todas as notas fiscais, ordens de serviço, relatórios de entrega e demais documentos que integram essa fase. Vereador Ronilson Reis. Requer ao presidente da Comurg, senhor Alisson, o relatório de todos os pagamentos realizados à empresa comercial J. Teodoro Limitada, CNPJ 03 018 800 1000 ao contrário 28, bem como a cópia de todas as notas fiscais, ordens de serviço, relatórios de entrega e demais documentos que integram a fase de liquidação. Vereador Ronilson Reis. Requer ao presidente da Comurg, senhor Alisson, o envio do cronograma de execução físico-financeira de todas as obras contratadas com a Prefeitura de Goiânia, bem como o histórico de pagamento dos últimos 4 anos. Vereador Ronilson Reis. Requer ao presidente da companhia Comurg, senhor Alisson, o envio de relatório completo de todos os pagamentos realizados à empresa GSI Comércio e Soluções Limitadas,
CNPJ 42, 452, 561 mil ao contrário 71, bem como cópia de todas as notas fiscais, ordem de serviço, relatórios de empresa e demais documentos que entregam a fase de liquidação deste contrato. Vereador Ronilson Reis, requer ao presidente da Comurg, o senhor Alisson, o envio de relatório completo de todos os pagamentos realizados à empresa J. Marangoni, Comercial, Importação e Exportação Limitada, CNPJ 20.649.395, mil ao contrário 65, bem como a cópia de todas as notas fiscais, ordem de serviço, relatório de entrega e demais documentos que entregam a fase de liquidação das despesas dos últimos 4 anos. Vereador Ronilson Reis, requer ao presidente da Comurg, o senhor Alisson, o envio de relatório completo de todos os pagamentos à empresa Meta Comércio de Ferragens e Ferramentas Eireli, CNPJ 27.518.373, mil ao contrário 05, bem como a cópia de todas as notas fiscais, ordem de serviço, relatórios de entrega e demais documentos que entregam a fase de liquidação das despesas dos últimos 4 anos. Vereador Ronilson, requer ao presidente da companhia Comurg, Alisson, o envio de relatório detalhado de todos os órgãos colegiados que integram a estrutura administrativa da empresa, bem como os nomes, CPFs, cargos e lotações dos membros destes conselhos, juntamente com os valores dos jetons pagos a eles mensalmente nos últimos 4 anos. Pela ordem, senhor presidente. O seu relator. Ok? Por favor. O seu relator, vereador Tialo e presidente, eu estou atento aqui, e até por orientação jurídica aqui, por que está pedindo só os 4 anos? Não pode pedir de todo ano que essa empresa prestou serviço à Comurg. Às vezes, algumas dessas empresas podem ter prestado serviço há 6 anos, 8 anos. Então, nós não limitar o tempo, limitar pedir todo o serviço prestado por essa empresa aí citada pelo relator. O vereador Azulim, nós temos um prazo prescricional, que são 5 anos. Mas nós entendemos, através dos procuradores aqui da casa, que estão nos auxiliando, que 4 anos seria o suficiente para a gente fazer um levantamento daquilo que tem sido pago por essas empresas. Mas isso aí não impede Vossa Excelência de apresentar um requerimento e requerer todo este prazo que Vossa Excelência entende por bem de estar solicitando a Comurg. Mas não esqueça que nós temos o prazo prescricional, que é só os últimos 5 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de Só para poder colaborar com a fala do vereador Azulim, acho de suma importância a colocação de Vossa Excelência, e repito, como disse o próprio presidente, isso o senhor mesmo pode fazer um relatório, fazer o requerimento solicitando as notas fiscais e pagamentos de todas as empresas que foram citadas e até mesmo aquelas que não estão sendo requeridas nesse momento, senhor vereador. Questão de ordem, vereador Pastor Isaías. Muito boa tarde, senhor presidente, relator, os demais colegas. Eu quero informar ao vereador Pedro Azulim que, inclusive, eu já entreguei na mão de Vossa Excelência exatamente esse requerimento, o Pedro Azulim. Para mim? Não, já entreguei. Vou ler ainda, ok. Já entreguei já para que Vossa Excelência possa ler. Acredito que seja o próximo, né? Que nós já entregamos esse requerimento, o vereador, porque realmente eu entendo que nós não podemos limitar o tempo de 2 anos, de 3 anos, até porque a gente não está fiscalizando uma gestão, outra gestão.
Nós estamos fiscalizando a Comurg. Então, acho que se a gente limitar aí, porque aí tem que ter, né, para análise dos fatos relacionados da SEI, é o seguinte, qual gestão que a gente quer investigar? É só uma administração ou é a Comurg num todo? Eu entendo que é a Comurg num todo. Por isso, eu sou de acordo com o pensamento de Vossa Excelência e por isso eu apresentei esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador Isaías, os requerimentos foram apresentados os últimos 4 anos. Nós temos só 2 anos de gestão, 2 anos e 2 meses. Mas, repito, não tem objeção de Vossas Excelências apresentar dos últimos 5 anos, porque o prazo prescricional constitucional é os últimos 5 anos. Então, pode apresentar na confecção da documentação que foi enviado para a Comurg, vai estar retificando aí de 4 para 5 anos. Requerimento, vereador Ronilson Reis. Requer ao presidente da Companhia de Urbanização, o senhor Alisson Silva, o envio de relatório detalhado de todos os funcionários comissionados que integram seus quadros mensalmente nos últimos 4 anos. As informações deverão conter o nome, CPF, cargo, lotação, carga horária de trabalho, data de admissão e demissão, vencimento básico, gratificações e outras verbas e benefícios, como auxílio alimentação, transporte e etc. Vereador Ronilson Reis, aqui é o presidente da Comurg, o senhor Alisson, o envio de relatório completo de todos os pagamentos realizados à empresa Sobrado Materiais para Construção Eireli, CNPJ 03-385-575, 1000 ao contrário, 68, bem como a cópia de todas as notas fiscais, ordem de serviço, relatórios de entrega e demais documentação que integram a fase de liquidação das despesas nos últimos 3 anos. Vereador Ronilson Reis, requer ao presidente da Comurg, o senhor Alisson Silva, o envio de relatório completo de todos os pagamentos realizados à empresa Versátil Comércio de Material Elétrico Limitada, CNPJ 36-634-191, 1000 ao contrário, 90, bem como a cópia de todas as notas fiscais, ordem de serviço, relatórios de entrega e demais documentos que integram a fase de liquidação das empresas nos últimos 4 anos. Vereador Ronilson Reis requer ao presidente da Comurg, o senhor Alisson, envio de relatório completo de todos os pagamentos realizados à empresa GIM Comercial e Atacadista Limitada, CNPJ 14-286-856, 1000 ao contrário, 80, bem como a cópia de todas as notas fiscais, ordem de serviço, relatório de entrega e demais documentos que integram a fase de liquidação e despesa dos últimos 3 anos. Requerimento do vereador Henrique Alves. Requer a relação e cópia de todos os contratos de aluguéis de imóveis firmados pela Comurg no período que especifica. Relação de todos os contratos de aluguéis de imóveis firmados pela Companhia de Urbanização no exercício 2021, 22 e 23, bem como os contratos em vigências firmados em período anterior, Só questão, acompanhados das respectivas cópias. questão de ordem, eu vou só depois fazer uma retificação no requerimento para estender pelo período de 5 anos. Acho que pode ser uma padronização. Após a leitura dos requerimentos, eu explicarei o motivo que eu acho que é mais razoável. Obrigado. Está lido o requerimento de Vossa Excelência. Vereador Leandro Sena. Visando a instauração do inquérito para investigar possíveis irregularidades da administração e dívidas da Companhia de Urbanização Comurg, junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, bem como a relação ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FGTS dos funcionários da Comurg. Lido, senhor presidente. Vereador vereador Igor Franco. Dirijo-me a Vossa Excelência a denúncia recebida em nosso gabinete para que seja feita uma investigação da empresa GIM Automotiva Limitada, situada à rua Damiana da Cunha, quadra 7A, lote 1, bairro Rodoviário, Goiânia, e Sobrado Construção Limitada, situada à rua 23, número 396, Jardim Goiás, Goiânia, ambas de propriedade de Rairton. Requer que convoque para prestar esclarecimentos quanto ao suposto superfaturamento de venda de peças de caminhão, pneus, óleo, materiais de construções e etc. Requerimento de convocação, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Thiago. Eu creio que os requerimentos que são de vereadores que não são membros titulares dessa comissão, e aí a fim de subsidiar os próprios requerimentos, de dar legalidade aos mesmos, imagino que eles devem ser subscritos por membros titulares. Tá? Acho que isso é importante colocar, até porque, se não for feito, eles são passíveis de nulidade. Eu fiz uma colocação anterior que os vereadores que não são membros dessa SEI, não tem problema nenhum, pode enviar os requerimentos. Eu vou estar lendo esse requerimento aqui, mas o próprio advogado, o João, já vai ficar responsável para redigir esses requerimentos em nome aqui do presidente, para protocolar juntamente que os membros da SEI possam apresentar. Tá, João? Então não tem dificuldade nenhuma. Qualquer vereador pode apresentar o requerimento, mas contando que seja subsidiado para os vereadores membros da SEI. Vereador Welton, questão de ordem. Só para que não fique muito restrito, presidente, que esses requerimentos possam ser direcionados aos vereadores da SEI, tá? Não diretamente só para Vossa Excelência, porque acaba até sobrecarregando também. Então, vamos supor que algum vereador quer encaminhar para o Isaías, para o Azolim, para qualquer membro da SEI, ele encaminha o requerimento, nós fazemos o encaminhamento aqui na SEI. Então, eu já vou requerer aqui, o vereador Thiago, mesmo que Vossa Excelência já leu esses ofícios, temos o ofício aí do vereador, o requerimento do vereador Leandro Sena e do Igor Franco. O do Leandro Sena, pode passar para mim, que eu vou pedir para amanhã ser apresentado, o João vai fazer esse requerimento, e do Igor Franco, vamos passar aqui para o vereador Elton Lemos, para ele apresentar amanhã. Isso. Senhor presidente, então os dois requerimentos, o último do Igor que foi lido, então estamos suspendendo beleza, o requerimento do vereador Leandro Sena e do vereador Igor Franco, que será subscrito pelo vereador Elton Lemos. Chegou aqui o requerimento do vereador Pastor Isaías. Tem-se que este parlamentar recebeu os contratos objeto da presente comissão especial de inquérito, tão somente relativos ao período de 2021, 22 e 23. Isto é, apenas dos 3 últimos anos que a Companhia de Urbanização Comurg firmou junto ao investigado. Não obstante, observa-se que a investigação em comento não pode prevalecer exclusivamente durante os períodos 2021 a 23. Eis que devem ser observados os prazos prescricionais legais para que se efetive o objeto fundamental da presente comissão de inquérito. Desta forma, considerando os princípios de constitucionalidade, da imparcialidade e transparência, atrelados à razão motivacional que instaurou a presente SEI, requer, com fulcro no artigo 42D2
do regimento interno da Câmara Municipal de Goiânia, em vigor, seja determinada a apresentação de informações e documentos necessários para a instrução e consecução dos objetivos que levantaram a abertura da presente SEI. Esse é o requerimento do pastor Isaías, senhor presidente. Olha, eu entendo perfeitamente a preocupação do vereador Isaías, mas não tem óbice sobre isso aí não, tá? Acho que a gente não está investigando uma gestão. Pelo contrário, nós queremos investigar as supostas irregularidades da Comurg dos últimos 5 anos. E entendendo que alguns requerimentos foram apresentados como 4 anos, vereador Zulim, e 4 anos abrange as duas gestões, tanto a gestão anterior como a gestão atual, porque nós só temos 2 anos agora de gestão, 2 anos e 2 meses. Então, abrange a outra gestão também. Se eu colocar 5 anos, abrange só a outra gestão, não atinge outro alvo, que é a terceira gestão anterior. Então, todo jeito, abrange só as duas gestões, mas não temos óbice nenhum. Podem ser requeridos os últimos 5 anos. Aliás, eu já quero propor aqui para a assessoria jurídica, que está nos apoiando, que todos os requerimentos, por gentileza, requer os últimos 5 anos. Aliás, eu prefiro os últimos 5 anos. E também todas as solicitações dos últimos 5 anos e também requerer todos os contratos dos últimos 5 anos também, doutor Rogério e João, doutor Matheus, os últimos 5 anos. Presidente, só uma parte para complementar a vossa excelência, concordo contigo, até porque, além da própria prescrição em si, nós temos, eu acho que um objetivo de comparar, inclusive, eu acho que até para os trabalhos da SEI, eu acho que é interessante comparar os 2 últimos anos da gestão anterior com os 2 anos dessa gestão para saber exatamente o gasto nos próprios serviços que são prestados para a Comurg em comparação ao serviço que é prestado, tanto agora e, no caso, aquela época. Além do princípio da contemporaneidade também, então eu creio que 4 ou 5 anos seria o período ideal e sugiro, inclusive, que já fosse padronizado nos requerimentos de todos os membros titulares dessa comissão. Senhor presidente, só para deixar claro aqui, o que o vereador Isaías solicita a esta presidência, a esta comissão, é a apresentação dos documentos que levaram à abertura da SEI. E aí, acredito eu, que essa documentação já se encontra logo no protocolo que foi a abertura. Mas caso o senhor tenha alguma documentação, inclusive específica, vereador Isaías, por favor, o senhor pode fazer a retificação e obviamente, será disponibilizada a Vossa Excelência. Deixando bem claro que o objeto da SEI foi referente à falta de pagamentos do FGTS, INSS, falta de pagamento do IMAS, contratos aditivos e fornecedores. Então, esse foi o foco principal da SEI. A apresentação dos documentos na instauração da SEI foi apresentado junto à diretoria legislativa, porque ela tem um juízo de admissibilidade. Se não tiver a documentação, outrora, conforme o requerimento, é impossível a diretoria legislativa, conforme o regimento, lá no artigo 42 do regimento dessa casa, é impossível ter o juízo de admissibilidade para dar abertura dessa SEI. Então, todos os documentos foram publicados no Diário Oficiais, os documentos, os contratos que foram publicados. Aliás, Vossas Excelências receberam via e-mail os contratos. Esses contratos foram que instruíram a abertura, a instauração desta SEI. Vereador Thiago, concluiu a leitura do... De ordem, senhor presidente. Vereador Isaías, questão de ordem. É importante, senhor presidente. Não, está aqui já. Está verde. Está verde. É isso mesmo. Sai não? Está saindo. O do senhor está... Fechar. É importante ressaltar que estamos investigando, não é irregularidade da gestão, no caso. A gente está investigando a questão da Comurg, no caso, né?
não seria, no caso, a gestão. Até a gente deve destacar o seguinte, que assim que a nova lei, no caso 14.330, que alterou o prazo da prescrição das ações em probidade e prevendo a prescrição em 8 anos, conforme o artigo 23 da Lei 8.429 de 92. Se está apurando a irregularidade, o prazo da prescricional é de 8 anos. O vereador Isaías, quando a gente se refere gestão, nós estamos referindo à gestão da Comurg, não é a gestão da prefeitura. Porque a abertura da instauração desta SEI é sobre a má gestão e a falta de pagamento da Comurg. Então, quando nós referimos gestão, só estou referindo sobre o gestor que dirige, o presidente daquela empresa. Eu vou estar consultando os advogados, porque a gente não sabe de tudo. Eu entendo que o prazo prescricional constitucional seja 5 anos, ou então 8 anos. Agora, entendo que não vai ter alteração nenhuma no objeto principal, que é em busca da verdade real, sendo 5 ou 8 anos. Vereador Thialo, com a parte. Senhor presidente, requerimento de minha autoria, dirijo-me a Vossa Excelência para requerer a convocação dos diretores e gerentes administrativos e financeiros da Secretaria Municipal de Finanças de Goiânia, da Companhia Municipal de Urbanização e da Controladoria Geral do município de Goiânia, que data definida por esta comissão a ser realizada, senhor presidente. Relatório, requerimento do vereador Paulo Henrique da Farmácia. Solicitar se os contratos entre a Prefeitura de Goiânia e a Comurg dos últimos 5 anos previam a data do pagamento e se deveriam ser pagos após o fim da obra ou se havia possibilidade de antecipação de pagamento. Segundo o requerimento do vereador Paulo Henrique da Farmácia, requer todos os contratos administrativos feitos entre a Prefeitura de Goiânia e a Comurg nos últimos 5 anos. Esses são os requerimentos lidos, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Elton Lemos. Presidente, nobre relator, demais membros, vereadores que aqui estão, eu entendo a preocupação do vereador Isaías, mas, vereador Isaías, eu desde o primeiro momento em que nós instalamos esta SEI, o propósito é fazer uma investigação sobre as denúncias do órgão. Nós não vamos aqui fazer, primeiramente, juízo de valor de nada. Não é isso, vereador Paulo? Nós não estamos aqui para fazer nenhum juízo de valor. Nós não estamos aqui para fazer nenhum pré-julgamento. E digo isso sobre os fatos que estão estabelecidos aqui para a instalação da SEI. Segundo ponto, nós não vamos investigar a gestão A ou B. Os fatos vão levar àquilo que de fato está acontecendo, independente de qual seja a gestão, se é a gestão anterior, atual. Isso eu quero que fique claro, para não parecer que nós estamos aqui investigando a gestão, né, que atualmente está presente. Não é esse o fato da SEI. O fato é que nós vamos investigar contratos, serviços, prestação de serviços, aquilo que foi o fato principal, que é o não repasse de pagamento para o INSS, porque não repassando o pagamento, vereador Thialo, para o INSS, esse servidor não tem como aposentar. Porque lá a lei diz que não é o tempo de trabalho, é o tempo de recolhimento do imposto. Então, tempo de contribuição. Então, se não tem o tempo de contribuição adequada, esse servidor vai ficar completamente prejudicado. Então, nós vamos investigar esses fatos, né, de não repasse do FGTS, de não repasse de aproximadamente 14 milhões de reais para o IMAS, né, porque o servidor está descoberto, né, descoberto. Então, nós queremos fazer um trabalho de forma que nós possamos devolver a Comurg aos goianienses, que é um patrimônio dessa sociedade, de todos nós goianienses. Então,
Eu quero tranquilizá-lo de que o nosso papel aqui é, de fato, esse, isento, né, e que tenha todo mundo condições de contradizer, de mostrar as contraprovas e fazer o que se for necessário. Me dê aqui, vereador. Ainda em tempo, vereador Tchalo, nós já acertamos aqui. Eu vou passar mais um requerimento para Vossa Excelência ler aí, que é necessário. Muito obrigado. Enquanto ele passa, senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Isaías. Vereador Elton Lemos, eu fico até confortável com as palavras de Vossa Excelência com respeito a essa SEI. Me sinto muito honrado de estar aqui participando, porque o que nós estamos fazendo aqui é trazer mais qualidade para o povo goianiense. E a ida hoje ao MTC, as palavras do nosso presidente, Ronilson Reis, com respeito à defesa aos profissionais, aos servidores daquela casa, que muitos nós encontramos nas ruas, embaixo de sol, de chuva, pessoas que, para levar o pão de cada dia para sua casa, eles enfrentam um verdadeiro caos, um sofrimento. E, de forma alguma, nós podemos aceitar que essas pessoas sejam oprimidas, humilhadas ou prejudicadas de qualquer outra forma, de forma alguma. E, claro, que nós temos que fazer tudo debaixo da lei. Por isso que eu não vejo a necessidade de limitar anos. Se é para investigar, vamos colocar a Comurg num todo, ou em um tempo preciso, não só em um limite. Eu acho que não deve ter limite. Se é para defender aquela população, se é para defender aqueles servidores, as irregularidades que tiverem, trazer um bom serviço para a nossa população, vamos unir forças. E não há de que a gente limitar aí. Vamos em frente, vai dar certo. Presidente, ainda que, lendo agora o requerimento do vereador Elton Lemos, ele solicita a convocação do senhor Raírton, que é proprietário de duas empresas já citadas anteriormente, que é a GIM Automotiva Limitada, que fica no bairro Rodoviário, e a Sobrado Construção, que fica no Jardim Goiás. O requerimento ainda em tempo do vereador Paulo Henrique da Farmácia, que solicita a convocação do diretor administrativo e financeiro do IMAS, senhor presidente. Esses são os relatórios lidos até o presente momento. Quero ainda fazer aqui uma colocação que julgo de importância, é que, como o próprio presidente acabou de me informar, os relatórios que são, os requerimentos que são colocados nesta comissão pelos membros titulares, essa questão da votação em bloco, ela é uma proforma, inclusive para dar mais ainda transparência a todos os requerimentos que estão chegando a esta casa, porque os membros titulares da SEI têm a prerrogativa de apresentar o requerimento e ser aprovado de pronto. Então, só para demonstrar mais uma vez a forma transparente que estamos trazendo, requerimento por requerimento sendo lido na comissão para que todos vocês, a imprensa e a comunidade, tenham acesso a essa informação. Lido, senhor presidente. Só uma dúvida, Senhores. senhor presidente. Só uma dúvida. Questão de ordem. No caso, a vinda desses empresários, os responsáveis dessas empresas, só vão ser chamados depois do análise da documentação, não é isso? Só uma dúvida. Senhor presidente, só fazer aqui uma fala em relação a isso. O senhor pastor Isaías, eu não sei qual a formação de Vossa Excelência. Eu não sou advogado e nem contador. Geralmente, como a maioria dos componentes desta SEI, o meu pedido de convocação dos diretores e gerentes das respectivas pastas que acabei de ler é justamente para que estes possam dizer de forma técnica como são elaborados os contratos. Por que há 5 anos faz-se o contrato de um jeito e por que agora está havendo
esta interrogação sobre esse determinado fato. Então, a gente tem que buscar de maneira técnica e automaticamente, com cada secretaria específica, o porquê que é feito os contratos, de que maneira é feito, qual é a forma correta e legal, para que nós possamos automaticamente estudar, juntamente com toda a nossa equipe jurídica, e trazer à tona, repito, pela milésima vez, não apenas factóides políticos, mas documentos através de um técnico, através de alguém que tenha domínio do assunto, inclusive, que também é responsável por esses contratos. Vereador Isaías, por orientação da nossa Procuradoria-Geral e com fundamentação no artigo 42 do regimento interno dessa casa, os requerimentos que atendam aos requisitos constitucionais e regimentais não serão submetidos à votação. Aceitem a finalidade de apurar fato determinado por prazo certo e terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. São algumas peculiaridades das SEIs e CPI. Pode convocar pessoas para depor, pode requisitar pessoas e recurso de outros órgãos. Pode determinar quebra de sigilo fiscal, bancário e telefone. Pode funcionar durante o processo parlamentar. Os requerimentos, por orientação da nossa Procuradoria, nós temos um corpo jurídico dos mais preparados dessa casa, todos os requerimentos, eles são pro forma. A partir do momento que foi aprovado o requerimento, que instaurou a SEI, a Comissão Especial de Inquérito, os membros titulares têm o poder de apresentar os requerimentos e ser aprovado automaticamente, exceto em caso de inconstitucionalidade. Um exemplo, se nós apresentar um requerimento, quebra de sigilo fiscal e bancário, a SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito, que é no âmbito municipal, nós não temos o poder, nós vamos ter que requerer, junto ao Poder Judiciário, a quebra de sigilo fiscal e bancário de qualquer pessoa que é investigado por essa comissão. A não ser no caso de CPI, que é no âmbito estadual, CPMI, que é, no caso, nível federal. Então, todos os requerimentos, nós colocamos, o relator apresentou a todos e não entra em votação os requerimentos. Todos os requerimentos não têm questionamento jurídico, constitucional, até porque os nossos requerimentos que foram apresentados aqui foram feitos pelos procuradores aqui desta casa. Então, para elucidar e deixar bem claro para vossas excelências, nenhum requerimento é votado. A partir do momento que apresentar o requerimento, repito, vai ser lido e apresentado a título de conhecimento dos colegas vereadores, mas não entra em sistema de votação. Então, resumindo, todos os requerimentos vão ser atendidos, os pedidos, para passar aqui para o advogado aqui, o João. Só deixando bem claro aqui, nós temos aqui, já tem oitivas para ser ouvido, do vereador Tiago. Eu estaria apresentando hoje 3 requerimentos para ouvir 3 oitivas, mas acho que descuido do jurídico aí, acabou não fazendo. Mas amanhã eu vou estar apresentando esse requerimento. O vereador Tiago apresentou o requerimento, convocando a convocação de diretores, gerentes administrativos e financeiros da Secretaria de Finanças de Goiânia, da Companhia Urbanização, a Comurg, da Controladoria Geral de Goiânia, e a data a ser definida por este presidente vai ser na quarta-feira, às 14 horas. Eu só quero pedir aqui para o João, que de imediato, João, já confeccione essas intimações para ser levado até os órgãos e verificado os nomes desses servidores, porque a citação dele, a intimação deles tem que ser pessoal e não pelo órgão. Tem que estar descrito todos os nomes, CPF, já providencia o máximo de urgência, o mais tardar amanhã cedo, para todos serem intimados, e eu peço o suporte aí da presidência, através da chefia de gabinete, para providenciar a intimação no máximo até amanhã pela manhã, para na quinta-feira, às 14 horas, esses convocados serem vir prestar o depoimento. Na quarta-feira. Questão de ordem, presidente. Só um minuto. Desculpa a insistência, mas é justamente uma sugestão do procedimento em relação a essas convocações. E eu concordo com as convocações, é necessário para a elucidação dos fatos da SEI,
No entanto, eu sugiro um pouco mais de tempo para Vossa Excelência, até porque os membros desta comissão vão ter que se debruçar, ou mesmo as equipes, as assessorias, sobre as documentações que estão sendo nos encaminhadas, e não são poucas, são muitos contratos, muitas informações por parte da Prefeitura e da Comurg, e é necessário um tempo para que esses estudos sejam realizados, até para que façamos essas oitivas com uma fundamentação e com um embasamento maior. Formulação de perguntas e assim sucessivamente. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que possamos ouvir essas pessoas. Como eu disse, não discordo, é direito de cada membro fazer a convocação e ouvir quem de direito. Mas eu sugiro que façamos na próxima semana, por essas razões que explicitei aqui. Olha, vereador Henrique, é isso que a SEI precisa, sugestões que sejam plausível e que também tenham um prazo suficiente para a gente estar debruçando sobre os contratos e até mesmo para a reformulação. Eu vou acatar o pedido de Vossa Excelência. Nós vamos colocar para a próxima segunda-feira para ouvir essas oitivas. Até porque amanhã vai ser apresentação de requerimentos, na quarta-feira mais apresentação de requerimentos, para ter um tempo hábil, que na próxima segunda-feira, João, todos os requerimentos que for apresentados, segunda, terça e quarta, quando for na semana que vem, segunda, terça e quarta da semana que vem, nós vamos fazer só oitivas. Presidente, pela ordem. Questão de ordem, vereador Azulim. Para até contribuir, o vereador Henrique foi muito feliz na sua fala, né, convocar agora sem os documentos reais na nossa mão, ficava bem mais difícil. E eu acredito, senhor presidente, que até segunda-feira, já quero deixar claro que não sou contra a convocação de ninguém, mas eu queria entender mais, vereador Isaías, entender e compreender e desbruçar nesses processos que ainda vão chegar. Se não, isso foi uma orientação, uma fala entre nós, que eles têm até 15 dias para entregar essa documentação. Agora, se nós convoca aqui, aí nós vamos, às vezes, ter que fazer 2 convocações para a mesma pessoa. Então, se ainda dá tempo, né, esperar chegar os processos, tem muito serviço aqui, tem muito estudo a fazer, eu acho que nós podemos esperar aí mais uns 15 dias para realmente os documentos chegar e nós começar a convocar as pessoas, essas pessoas citadas aí, né? Mas eu precisava de pegar os documentos na minha mão. Se o senhor acatar ainda, esperar chegar um pouco desse documento, que eu acho que nós, membros da SEI, eu falo ainda estou pouco municiado de documento real. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Welton. Presidente, e a ideia de convocar essas pessoas vai estabelecer uma quantidade X por reunião, porque vai demandar um tempo, né? Exaustivo, né? É exaustivo, a gente tem que mais ou menos deixar alinhado, porque senão chegam Eu acho 3 que, no depoentes máximo, aqui, vereador Thiago. eu acredito que 2 pessoas aí é o suficiente em cada reunião. Sim, Até se porque chegam 3... é a média de 2 horas, no mínimo. Sim. Então, nós temos que fazer de forma que tenhamos condições de ter esse subsídio, essas respostas, mas também dentro de um cronograma de trabalho que seja também viável para todos os membros da SEI, né? Obrigado, presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Tialo. Eu ouvi atentamente a fala do vereador Azulim, concordo com o senhor em parte, vereador Azulim. O que eu não concordo é com talvez a morosidade de uma SEI como esta. Nós estamos falando que enquanto essa SEI perdurar, a cidade não desenvolve. Então, se o Poder Público Municipal vai demorar 15 dias para entregar um documento, o Poder Público Municipal, a companhia e a cidade está sangrando. Isso é um ponto que eu gostaria de pedir a colaboração da Prefeitura para que possamos ter celeridade na entrega das documentações. Segundo, quando eu solicito a convocação dos diretores e gerentes administrativo e financeiro da Controladoria, vereador Azulim,
Eu não estou discutindo com o diretor ou com o gerente se há indício de fraude ou não. Eu quero saber quais são os ritos legais dentro da controladoria, quais são os ritos legais dentro da Secretaria de Finanças para a execução, contratação, fiscalização dos contratos. Aqui nós não vamos discutir, a priori, com o diretor ou com o gerente, indício de fraude. Nós vamos discutir qual é o rito legal dentro das respectivas secretarias que, por sua vez, autorizam ou não o chefe do Poder Executivo a fazer o pagamento. Autoriza ou não, dizendo, atestando ao chefe do Poder Executivo a poder fazer o pagamento, que ali estas secretarias deram a validação. Então, a convocação ela tem o intuito de nós sabermos qual é o rito legal dentro das secretarias as quais eu solicitei. Essa colocação, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Thialo, e deixando bem claro que é conhecimento de todos que, em relação aos contratos que a Comurg celebrou com a CEINFRA para reforma do cemitério, as sedes, reforma dos CRAS, as emendas impositivas dos vereadores. Então, esses contratos nós já temos eles e não tem dificuldade nenhuma de estar ouvindo esses diretores. E o que nós queremos entender é como é que foi a forma do rito processual de pagamentos adiantados, sem ter feito toda a prestação de serviço que cabe à Comurg. Então, isso aí é notório. Esses contratos estão publicados. Vocês receberam esses contratos. Então, para dar mais celeridade à SEI, nós entendemos que não tem dificuldade nenhuma de celebrar esses contratos. Esses contratos foram publicados em rede televisiva, em todos os jornais aí, e é conhecimento de todos. Tem lá, está publicado no Diário Oficial, está publicado no site das instituições, os empenhos, os pagamentos. Inclusive, foi enviado para Vossas Excelências aí nos e-mails de vocês. Então, nós precisamos ouvir os diretores administrativos e financeiros. Como é que ele fez esse pagamento? Com autorização de quem que ele fez esse pagamento? Ora, se não teve uma metragem, quem que atestou as notas? Amanhã eu vou estar apresentando aqui 2 requerimentos, para mim ouvir o engenheiro que atestou as notas para a Comurg efetuar o pagamento. Olha, como é que ela atestou isso aí sem a prestação de serviço? Então, isso aí é notório, isso aí não tem como esperar isso aí. Agora, casos mais complexos e de contratos de empresas que, por incrível que pareça, o site da Comurg não tem uma publicidade ampla, onde as pessoas podem ter acesso. O portal da transparência. O portal da transparência não pode ter acesso, não tem acesso. Então, esses documentos eu vou ter que requerer. Agora, em relação aos contratos que foi celebrado, que é de conhecimento de todo mundo das emendas parlamentares, todo mundo é tranquilo, todo mundo sabe como é que funcionou. Agora, eu preciso ouvir os diretores administrativos, os gerentes, os medidores das obras, as pessoas que fazem a medição das obras. O engenheiro que atestou a nota, como que ela atestou a nota? A partir do momento que ela atestou a nota, a obra está ok. Tem documentos na na Comurg que fala que a obra está em finalização, em térmico, em finalização. Se a obra nem começou, isso aí foi matéria jornalística na TV Anguera. Então, não tem o que falar que nós tem que esperar, tem que protelar. Pelo contrário, isso aqui que eu estou pedindo de imediato, e o vereador Thiago já está pedindo para ouvir as oitivas, isso aqui nós temos que ouvir de imediato, e já dá o pontapé. Agora, as outras demandas, eu apresentei 17 requerimentos. Entendo que tem que ter um prazo para poder chegar aos documentos, mas o prazo razoável, inclusive, eu quero pedir aos advogados, doutor Matheus, procurador, o João, que o prazo razoável, fora da SEI, é o prazo de 15 dias, mas a SEI vai estipular um prazo de 5 dias. É o prazo suficiente para estar enviando os documentos. Então, eu quero falar para Vossas Excelências que, a partir do momento que vocês forem intimar a empresa, por favor, coloque o prazo de 5 dias para poder apresentar a documentação a esta SEI. Não é um prazo de 15 dias. Senhor presidente. Vereador Azulim. Senhor presidente, mais uma vez, eu quero deixar claro e que consta na ata que o vereador Pedro Azulão Júnior não vai criar empecilho nenhum. Não vou. Outra coisa, a Comurg, enquanto a SEI funcionar, a Comurg não vai parar.
Não vai. A cidade não pode ser penalizada por causa de uma SEI. E até porque a SEI já foi instalada, vereador Welton, e os trabalhadores estão trabalhando. Então, quero deixar assim muito tranquilo. Agora a gente tem que questionar alguns pontos para ajudar um bom andamento da SEI. Então, eu não quero que hora nenhuma ser questionado e não vou questionar nenhuma posição de nenhum membro da SEI, que a gente está querendo colocar em empecilho. Eu não vou fazer e vou contribuir para que tenha um bom andamento da SEI. Muito bem. E para concluir, deixar claro, a Comurg, ela, se ela parar hoje, uma semana, 2 semanas, aí nós ia ter uma responsabilidade muito grande. Mas desde o dia que começou aqui, eu estou vendo os servidores na rua, nas praças, tirando lixo, fazendo todo o serviço. Agora, nós vamos, sim, aprofundar em todos os contratos que precisar. Isso aí vocês podem ter certeza comigo. E eu, mais uma vez, não colocarei nenhum empecilho. Presidente, presidente, eu gostaria de citar e fazer menção ao nome dos vereadores que estão aqui. Vereador Paulo Magalhães, vereador Leandro Sena, vereador Pastor Wilson, vereador Igor Franco, que já esteve e já foi. Importante, né, ter a presença, a participação deles, afinal de contas, este trabalho é um trabalho da Câmara Municipal de Goiânia e a presença dos nobres vereadores enobrece aqui a nossa SEI. Vereador Welton, eu já ia fazer esse pronunciamento, mas Vossa Excelência, como foi o mais ágil, e saber que a SEI é composta por 7 membros, mas aqui é a Câmara, né? Aqui nós representamos o Poder Legislativo. E vocês, como membro do Poder Legislativo, convido a participar. Hoje o vereador Leandro apresentou um requerimento, o vereador Igor Franco apresentou um requerimento, todos os requerimentos deles sendo constitucional, não vamos acatar todos os requerimentos, sendo que nós temos aquela prévia analisada. Todos os requerimentos têm que passar pelos membros titulares para poder ser apresentado, porque é algo regimental aqui nesta SEI. Vereador Tialo, Questão de ordem. vereador Isaías, questão de ordem. Senhor presidente, eu comungo com as palavras do Pedro Azulim. Eu também, de forma alguma, quero aqui atrapalhar essa SEI. Entendo que ela é de suma importância. A cidade não pode parar de forma alguma, até porque, se trabalhando já temos problemas, imagina se nós pararmos. Os problemas vão piorar. Eu comungo com a sua fala, o vereador Pedro Azulim. A gente tem que continuar, até porque a SEI não é para piorar. A SEI é para melhorar. A SEI realmente é para mudar. E ouvindo a fala de Vossa Excelência de que aceita as sugestões, né? A SEI é composta de 7 membros, Vossa Excelência presidente, o relator, e os membros e também os suplentes que aqui se encontram. Que e seja do conhecimento de todos nós toda a ação da SEI. Por exemplo, para que todas as diligências, né, senhor presidente, sejam aprovadas pelos membros, todo o colegiado aqui, todas as ações. Eu sei que tem uma visita hoje no TCM, não só colocar no grupo, avisar para nós no grupo, mas aproveitar, já que começou hoje oficialmente a SEI, nós aprovássemos aqui tudo que fosse realmente aprovado. E sobre a questão da votação dos requerimentos, pelo princípio, consultei respondendo também à pergunta do nobre amigo Tiago Ghiotti, a minha formação é gestão pública, realmente eu não sou advogado, mas eu acredito que daqui uns 2 anos aqui nessa casa, em uns 4 anos, aprendendo com Vossas Excelências, olha, eu quero somar muito, junto com Vossas Excelências, junto com a Procuradoria dessa casa, junto com a minha equipe, que é de grande competência, mas eu entendo, o presidente, que pelo princípio da colegialidade, do reconhecimento até pelo STF,
os requerimentos e tudo que for feito aqui, é importantíssimo a participação do é isso aí, deu para sair a língua, tá certo? Então, participar aqui do colegiado, toda a votação, eu acho de suma importância. Eu não vou ler aqui do nosso ministro Celso Mello, lá de 2005, 2009, a lei de 24.817, que fala a respeito exatamente disso. Então, não é somente quebra de sigilo, mas de qualquer atividade da SEI que deve ser submetida ao colegiado. Então, o colegiado é importantíssimo, senhor presidente. Toda ação, visita a alguns órgãos, pode ser o Ministério Público, ao TCM, e a toda a movimentação, fazer parte dos 7 dos membros, como também dos suplentes, até porque os suplentes não têm questão de votação, direito de votar, nós sim, e é uma sugestão, senhor presidente, mas não quero atrapalhar e parar de forma alguma a SEI. Não quero, pelo amor de Deus, eu estou aqui para trazer celeridade e trazer resultado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Sugestão. em tempo ainda. Vereador Azulim. Entendo, vereador Isaías, mas todos os atos da SEI vai ser de grande publicidade, quanto mais junto aos membros da SEI. Olha, o vereador Isaías, ele adiantou uma pauta que nós vamos fazer, mas primeiro eu vou passar a questão de ordem para o vereador Pedro Zulão, para a gente estar discutindo com vocês sobre essa situação aqui. Senhor presidente, o vereador Tiago foi muito feliz em falar que não é advogado e nem contador. Eu também não sou advogado e nem contador, mas tenho aqui toda uma assessoria jurídica, né? Sim. Que está, como Vossa Excelência esteve, final de semana todinho desbruçada aí, em alguns estudos da SEI. Mas chegaram para mim aqui, no meu WhatsApp aqui, assim que todos os requerimentos devem ser deliberados, não só requerimento, como toda e qualquer diligência da SEI, tendo em vista que as divergências importantes requerer que os requerimentos de convocação sejam votados. Então, senhor presidente, eu até vi o procurador da Câmara vir até você nos orientar, né? Quero deixar claro que ele está aqui para nos orientar e um grande parceiro que nós temos na SEI. Mas eu queria dirigir a palavra ao doutor Rogério, para saber se esses requerimentos, de fato, não precisam de ser votados. Eu participei de outra SEI que todos e qualquer pedido tinha que, né, que senão agora nós vamos apresentar aqui 300 requerimentos, não sei o quê, mas que sejam realmente votados. Então, eu dirijo a pergunta ao doutor Rogério, que está nos auxiliando aqui também, para que nós não corremos em erro. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Rogério, com a parte. A Comissão Especial de Inquérito, por ser um órgão colegiado, precisam que as decisões sejam deliberadas colegiadamente. Então, os requerimentos não precisam ser submetidos ao plenário. Nenhum ato da Comissão Especial de Inquérito precisa ser submetido ao plenário, salvo o relatório final. Mas, internamente, tem que ser submetido ao colegiado. Então, requerimentos, oitivas de testemunhas, diligências, todas elas têm que ser submetidas aos demais pares, aprovados ou não pela maioria dos pares, para depois serem realizadas. Vereador Tialo, tem mais quantos requerimentos? Vereador... Então, tem que ser votado. 3. Para encerrar aqui, senhor presidente. Final. Alguns foram lidos, mas é porque teve algum erro aqui e foram corrigidos. O vereador Paulo Henrique da Farmácia, requerimento ao presidente da companhia, Comur, questionando se os contratos celebrados entre aquela empresa e a Prefeitura de Goiânia, nos últimos 5 anos, previam data de pagamento, se este deveria ser realizado após o fim da obra ou serviço, ou se havia possibilidade de antecipação.
Segundo requerimento, senhor presidente, requer ao presidente da companhia, Comurg, solicitando todos os contratos administrativos celebrados entre a Prefeitura de Goiânia e a empresa Comurg, também nos últimos 5 anos. Paulo Henrique da Farmácia solicita a convocação do diretor administrativo e financeiro do Instituto Municipal de Assistência dos Servidores de Goiânia, o IMAS. Vereador Paulo Henrique da Farmácia, requerimento ao presidente da companhia Comurg, solicitando todas as atas das reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho Administrativo da Comurg dos últimos 5 anos. Esses foram os últimos requerimentos, senhor presidente. João, todos os requerimentos de convocação, todos, estão para segunda-feira, às 14 horas. Todos vão ser convocados, nós vamos ouvir todo mundo na segunda-feira. Nós estamos por conta, vai ficar até meia-noite aqui. Senhores, tenho uma pauta que não é objeto da SEI. Senhor presidente, quer colocar a votação dos requerimentos e a votação das convocações, por favor? Como nós colocamos os requerimentos em votação de bloco, foi aprovado por Vossas Excelências, em votação... Senhor presidente, pela ordem, orientação de novo, com o doutor Rogério. Doutor Rogério, eu posso pedir vista de algum requerimento apresentado? Não, só até regimentalmente, e aí, doutor Rogério ou o procurador pode me corrigir se eu estiver errado, a gente coloca o requerimento em votação em bloco, perguntando se há algum destaque por parte dos vereadores membros da comissão. Se houver algum destaque, o requerimento é separado para que possa ser analisado, apreciado de forma individual e oportunamente. Obrigado. Ótimo. Senhor presidente, eu queria destaque só em um, que às vezes eu quero até melhorar ele um pouco, sobre o INSS e o FGTS. Eu queria... O INSS e FGTS, vereador? Mas... O objeto da SEI é INSS e FGTS? Isso. Aí eu quero incrementar ele para que amanhã eu devolvo ele, já com compromisso com todos vocês, e para amanhã colocar em votação, se caso, todos concordarem. E eu já estou com o compromisso de fazer a devolução dele amanhã, no horário regimental. Senhores, nós aprovamos votação em bloco. Por unanimidade, Vossas Excelências entenderam votação em bloco. Em votação, em destaque ao requerimento, outrora, falado aí pelo nosso vereador Pedro Azulão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em destaque ao requerimento do vereador Pedro Azulão, sobre o INSS e FGTS. Do INSS e FGTS, questão de vista para ele, com comprometimento... De um dia só. De amanhã ele apresentar novamente esse requerimento e colocar em votação. Doutor Matheus, eu vou querer dar um parecer da Procuradoria, porque senão fica parecendo que o presidente é intransigente. Não, e eu não quero entrar no âmbito do entendimento da intransigência. Agora, eu tenho conhecimento jurídico que não há necessidade da votação desses requerimentos, e muito menos pedir de vista de requerimento. Até porque o foco principal é INSS e FGTS. Mas, para entrar num consenso com os pares, por entender que é colegiado, e eu quero trabalhar de forma comum, sem o atropelamento, sem a questão do atropelamento por este presidente, eu vou estar cedendo em destaque para o vereador Azulim, esse requerimento do INSS. Até porque o foco principal é INSS e FGTS. Eu não sei por que esse pedido de vista. Mas tudo bem, eu vou dar em destaque para ele esse requerimento, agora entendendo, Vossas Excelências, que eu requero agora de imediato, verbalmente, a Procuradoria desta Casa, dando um parecer técnico à questão
do regimento em apresentação de requerimento, que, por gentileza, me apresente amanhã, que vai ser lido e colocado em ata, a questão do trâmite processual interno da SEI. Entendo, esse presidente entende, que não tem questão de votação de requerimento e muito menos pedido de destaque. Mas, repito, para não entender de intransigência, de atropelamento, vou estar fazendo isso aqui hoje, mas eu preciso amanhã de um parecer da Procuradoria, porque nós vamos seguir o rito desta casa e com o parecer técnico da Procuradoria. Então, requer de Vossa Excelência, Procurador Matheus, que me apresente amanhã um parecer técnico, que nós vamos estar seguindo o rito conforme o parecer técnico dessa Procuradoria. Questão de ordem, presidente. Vereador, o Elton, questão de ordem. Tem algumas coisas que anulam outras. Por exemplo, cada membro da SEI pode apresentar a qualquer momento requerimentos, correto? Então, se o vereador Azulinho ou qualquer um outro vereador sentir que o requerimento não contempla aquilo que ele acha que deve contemplar, faça outro requerimento. Isso. Né? Faça Exatamente, outro vereador. Então, Foi o que eu não falei, vejo que a são os 4 anos e necessidade, 5. não vejo a Vossa Excelência necessidade apresenta de outro ter requerimento. um pedido de vistas, né? Vossa Excelência, por exemplo, pode ler o requerimento, viu alguma coisa lá que não está contento, Vossa Excelência dirige um requerimento amanhã, de acordo com o seu entendimento, e nós votamos. Permito? Pois não. Somente uma parte, para complementar a fala do vereador Elton, somente um esclarecimento que, na verdade, não se trata de pedido de vistas. Pedido de vistas é em projetos, etc. Se trata de um destaque, e eu entendo a procedência do pedido de destaque, até porque pode haver, às vezes, um destaque em determinado requerimento por alguma inconstitucionalidade, o vereador acha que ele não está de acordo com aquilo que está previsto na SEI, então ele poderia, sim, imagino eu, pedir o destaque para uma votação em separado, ou até mesmo para propor alguma alteração no requerimento. Somente essa complementação. Obrigado. Até porque, senhor presidente, até porque, vereador Henrique Alves, eu entendo, eu usei o termo pedido de vista, porque todo jeito ele pede vista, né, em tese, do requerimento, mas se entende-se de destaque. Mas eu tenho certeza que amanhã a Procuradoria vai dar um parecer sobre o regimento em questão de apresentação de requerimentos. Nós vamos estar lendo este parecer para Vossas Excelências e vamos seguir rigorosamente a orientação da Procuradoria-Geral desta Casa. Vereador Isaías, com a parte. Senhor presidente, o artigo 42 do inciso 8 do regimento interno é muito claro, senhor presidente. Doutor Matheus, o artigo 42, inciso 8. Regimento interno prevê os atos decisórios das comissões especiais de inquérito serão colegiados, tomando por maioria absoluta de seus membros, acrescido pela resolução de número 4, de 20/6/2012, no Diário Oficial, de 5/382, de 5/7/2012. Então, o artigo 42 do inciso 8 é bem claro a questão do colegiado da votação, só para deixar bem claro. Muito obrigado, senhor. Nós temos uma visita honrosa aqui, o vereador Leandro Sena. Nós sabemos que ele não é membro da SEI. Mas, como é um colega nosso, vereador, eu vou abrir uma parte para a fala dele em questão de sugestão e depois volto a esse presidente para apresentar para vocês aqui um requerimento junto ao Tribunal de Contas. Vereador Leandro Sena. Obrigado, presidente, pela sensibilidade e a todos os membros da comissão, que é composta. A gente entende o regimento que é encaminhado. Não quero jamais também atropelar, mas eu quero colaborar, e assim eu contribuí muito nas discussões junto ao plenário da Câmara Municipal, e vou passar esse requerimento ao vereador Elton Lemos, que é o vice-presidente, e que ele, como membro da comissão, pode propor oficialmente nesse dia de hoje, e eu tenho urgência desse requerimento, quero propor, obrigado, presidente, e que é uma expedição de um ofício à Polícia Federal. Nós temos que pedir à Polícia Federal para investigar os possíveis irregularidades administrativos das dívidas junto a não pagamento do FGTS e INSS. Eu, como parlamentar, não abro mão. Tem que procurar a Polícia Federal e abrir um inquérito de investigação, porque não se paga os colaboradores, trabalhadores sofridos da Comurg. Então, essa é a minha propositura. Como eu sou vereador, não faço parte da comissão, agradeço, presidente, por essa oportunidade, ao relator Tialo, e passo as mãos do vice-presidente
para que ele, como integrante, possa fazer esse encaminhamento. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Zulim, questão de ordem. Até para enriquecer o requerimento do vereador Leandro Sena. Leandro, a SEI esse aí é um dos objetivos da SEI. Não está na hora ainda de nós convocar a Polícia Federal. Um momento oportuno, se for o caso, você pode ter tranquilidade que nós vamos acionar. Mas ainda nós está na fase de conhecimento e investigação. Então, no momento oportuno, nós vamos. Senhor presidente, só para dirigir Vossa Excelência, e eu até porque te conheço muito bem, intransigente você nunca foi na sua vida. Esse cara, amigo, parceiro, inteligente. Não canse de falar onde esses 10 dias aí, dessa montagem da SEI, a sua postura como presidente. Não é um requerimento aqui, um desacordo que vai tirar você de sério e nenhum membro aqui. Então, você pode ficar confortável. Agora, a gente tem que cuidar pelo zelo, porque qualquer coisinha pode ser derrubado um trabalho com muito esforço que está... Olha o horário, segunda-feira, 3h40, hoje de manhã, nós já fizemos uma visita no Ministério Público do Trabalho, estamos aqui nesta audiência, vamos lá no TCM. Então, senhor presidente, você tem desenvolvido um bom trabalho no pouco começo do nascedor dessa SEI. Então, eu fico muito tranquilo. Agora, vai ter hora aqui que pode ter um calor mesmo, né? Um debate, às vezes até umas falas mais alteradas. Mas todos nós sabemos lidar muito bem com essa situação aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou colocar em apreciação de Vossas Excelências, até porque eu acredito que até amanhã eu vou ter um parecer da Procuradoria. Mas, em questão de dúvida de Vossas Excelências, e por causa da discordância dos pares, dos colegas, eu vou colocar em votação a convocação dos requerimentos apresentados pelo vereador Tialo, vereador Paulo Henrique da Farmácia e vereador Ronilson. Então, eu vou colocar em votação as convocações e os requerimentos apresentados, dando destaque à solicitação do vereador Pedro Azulim, que pediu destaque desse requerimento. Então, em votação, deixando bem claro, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se não vai manifestem. entrar agora não, vai, Em que é o votação. mesmo assunto do INSS que eu vou dar uma incrementada para colocar. Gente, não tem problema, a gente apresenta esse requerimento dele amanhã, sem dificuldade Muito nenhuma. bom, tranquilo. Então, viu, foi Leandro? votado pelo colegiado todos os requerimentos e foi votado pelo colegiado a convocação, deixando bem claro, todos os pedidos de documentos aos procuradores que estão aqui nessa sala, todos os pedidos, prazo máximo de 5 dias, deixando bem claro que todos os ofícios que foi enviado aos órgãos, colocar o prazo de 5 dias. As oitivas que vão ser ouvidas, todos vão ser ouvidos na segunda-feira, às 14 horas. Não, segunda-feira. Você não pediu o prazo? Vocês pediram o prazo, eu acatei o prazo de vocês. O senhor não pediu? O senhor pediu para que não fosse nesta quarta, fosse na próxima segunda. Ouvir as pessoas, você não tinha decidido que nós ia ouvir? Não, toda segunda? Eu coloquei em quarta-feira, o vereador Henrique Alves e Vossa Excelência pediu para prorrogar porque entende que o prazo é curto. Então, esse presidente é de acordo, então nós vamos ouvir todos na próxima segunda-feira, às 14 horas pontual. Todos os convocados que foram apresentados hoje nos requerimentos. Senhores, não é objeto da SEI, mas a Prefeitura lançou um edital para uma licitação de uma empresa, para a contratação de uma empresa, para limpeza urbana, para coleta de lixo e varreção mecanizadas. Esse final de semana, eu passei o final de semana inteiro, sábado e domingo, estudando o edital.
Então, nós vimos vários pontos negativos nesse edital, como sobrepreço e superfaturamento, e também a parte técnica que foi exigida pelo edital, que não cabe por causa que o serviço é comum. Um exemplo. A prefeitura lançou esse edital, e nem sequer tem um planejamento, não tem um cronograma de como que vai fazer. O senhor vai colocar isso... Não vai colocar em votação, porque não, não em votação não. Só vai colocar aí essa reclamação aí desse edital que vai varrer mecanizado ou não. Na CEI, se não for para que nós discutir isso aqui agora. Vereador, eu não estou discutindo, eu estou dando título de informação, porque nós vamos ter uma reunião às 17 horas lá no Tribunal de Contas. Então, a título de informação, o vereador Isaías me pediu que todo o ato desta CEI que fosse dado publicidade. Então, vocês... A prefeitura lançou esse edital e nós temos aí uma contratação de uma empresa onde no edital, vereador Paulo Henrique, há um sobrepreço. A prefeitura não apresentou um cronograma de como que eles vão fazer com esses funcionários da Comurg. Nós temos mais de 1.000 funcionários da Comurg na limpeza urbana e na varreção. O edital está colocado que a prefeitura vai contratar 22 mil quilômetros de varreção mecanizadas. Se nós tivermos 22 mil quilômetros de varreção mecanizada, acabou o pessoal de varreção de rua da Comurg. O valor de sobrepreço em Brasília, mês passado, foi pagado R$ 67,23 por metro de varreção mecanizada. A prefeitura colocou nesse edital R$ 180 por quilômetro de varreção mecanizada. A prefeitura colocou que a parte técnica, Brasília 73,97. A prefeitura colocou que Goiânia, hoje o preço atual está saindo por R$ 239,30. O lixo mais caro do país está sendo em Goiânia, que nós, contribuintes, pagamos para a Comurg para ter essa mal prestação de serviço hoje. Ou seja, quase 300% a mais nesse edital. O edital de Brasília, ele foi de forma pregão eletrônico. Ou seja, menor preço, concorrência, mais empresas que vai concorrer. Quem apresentar o menor preço, ganha. Hoje, o edital que foi apresentado, que vai ser elaborado agora, mês 5, é concorrência. E eles colocaram o valor de R$ 180, sendo que Brasília é R$ 68,00 e R$ 73,00, eles colocaram R$ 180 e colocaram na justificativa que trata-se de um trabalho técnico. Ora, coleta de lixo, varreção, existe algum trabalho técnico para fazer esse serviço, sendo que é um serviço braçal? Então, diante disso, não é objeto da CEI. Mas eu quero convidar os nobres colegas, às 17h30, nós vamos ter uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Joaquim de Castro, e também ao procurador-geral de Contas, ali no Tribunal de Contas. Nós vamos estar apresentando essa representação aqui com um pedido de liminar, pedindo a suspensão imediata deste edital, desta licitação, para que que possa corrigir os erros que estão perpetuados nesse edital. Até porque eu entendo que como que a prefeitura vai fazer com esses mais de 1.000 funcionários que trabalham só na varreção? Aonde que vai ficar esse tanto de funcionário, o vereador Paulo Henrique? O que a prefeitura vai fazer com esses funcionários? Então, são questionamentos que nós vamos apresentar nessa representação que o próprio tribunal vai fazer para a prefeitura. O que eles vão fazer com esses funcionários? Vai fazer PDV? Vai fazer transposição dos funcionários que, quando contrata-se uma empresa terceirizada, esses funcionários, as empresas terceirizadas, vai assumir esses funcionários? Então, são uma série de questionamentos, porque hoje, senhores, o problema da Comurg não é os servidores. O problema da Comurg está na gestão.
que não é só desse governo, que vem perpetuando aí há vários tempos, há vários anos de má gestão. É por isso que a empresa está nesse colapso. Então nós precisamos responsabilizar a quem trouxe esse colapso total para a Comurg. Mas os nossos pedidos aqui, dessa representação junto ao tribunal, é para que corrija este erro grotesco, que foi feito um edital, parece que às pressas, correndo, nas madrugadas, e esqueceram dos detalhes. O que a prefeitura vai fazer com os servidores da Comurg? Se está contratando uma empresa para fazer o mesmo serviço que a Comurg faz hoje. Ora, a Comurg hoje tem uma SEI em desfavor dela, está em fase de investigação. Como que vai contratar uma empresa dessa para fazer o mesmo serviço que a Comurg faz? Ou seja, vai dar duplicidade ao pagamento? Está pagando para a Comurg hoje, vai efetuar a contratação de uma empresa para fazer o mesmo trabalho da Comurg, e aonde que fica a responsabilidade dos servidores? Porque a partir do momento que as empresas assumir o trabalho da Comurg, os funcionários vão ficar do ócio, aí vai começar a demissão coletiva. Outra coisa, a sugestão que nós colocamos nessa representação é que o edital possa ter um parcelamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Brasílias é parcelado em 4 lotes. Ou seja, nós temos 4 empresas cuidando da limpeza de Brasília. Imagina contratar uma empresa para fazer todo o trabalho de Goiânia, pode ser até mesmo pior do que a Comurg, vereador Welton. Presidente, e Brasília foram contratados 13 mil quilômetros. Goiânia estão contratando 22 mil quilômetros. Exatamente. Brasília foi contratado 13 mil quilômetros de varreção mecanizada. Nós sabemos que as ruas de Brasília são muito largas, são ruas gigantescas, e que é diferente de Goiânia. Então, são questionamentos como esse, que a SEI não é objeto, mas nós sentimos, como presidente dessa SEI, a obrigação de questionar, porque vai recair sobre os funcionários da Comurg. Então, falta uma responsabilidade em favor dos funcionários da Comurg. E nós queremos, o vereador Thiago, nós queremos é que a Comurg possa dar uma boa prestação de serviço, de qualidade, e os funcionários resguardem também os seus trabalhos. É esse o objeto da SEI. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Thiago. Senhor presidente, está aqui no nosso regimento interno, no artigo 7º, do artigo 41, do parágrafo 7º, estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, exceto quando da alçada da autoridade judicial, acrescido pela Resolução 004, 20 de 6 de 2012, no Diário Oficial do Município, a Lei 5.382, de 5 de 7 de 2012. Eu gostaria aqui, senhor presidente, repito, para que nós possamos trazer celeridade a esta comissão de inquérito, de que fosse colocado em votação o prazo de 48 horas para a resposta e o envio de documentação sobre qualquer diligência desta comissão de inquérito. Isso porque, senhor presidente, a solicitação desta documentação, dos requerimentos, inclusive que foram apresentados hoje, a companhia não tem a necessidade de fabricar a documentação. A documentação, na verdade, já existe, já está no sistema. Só imprimir. Então, eu gostaria que fosse colocado em votação para que as diligências e aquilo que for determinado nessa comissão fosse entregue num prazo de 48 horas, senhor presidente. Até porque, vereador Thiago, o intuito dessa SEI é em busca da verdade real. Nós não queremos prolongar a SEI por mais 4 meses. A SEI tem um prazo de 120 dias, conforme apresentado nos requerimentos. Mas, se eu perceber que no final dos 4 meses os trabalhos não forem concluídos, eu vou ter que pedir prorrogação, porque nós precisamos apresentar um relatório e dar uma resposta para a sociedade. Então, eu acato a sugestão de Vossa Excelência, vereador Thiago, vou colocar em votação, acredito que os pares tenham o mesmo entendimento, até mesmo para dar celeridade. Porque quanto mais eu prolongar essa SEI, mais desgastante fica, e fica uma situação insuportável, até mesmo para os vereadores, porque nós precisamos trabalhar com celeridade e dar uma resposta à altura. Eu quero colocar em votação, a pedido do vereador Thiago e fundamentado nesta lei, as 48 horas para que os órgãos competentes nos respondam conforme a solicitação dos requerimentos.
Então, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado aos procuradores desta casa que estão nos dando o suporte, o prazo regimental, conforme apresentado pela lei, pelo vereador Tialo, são de 48 horas para apresentação da documentação a partir do momento que for citado. Você for citado, você tem um prazo de 48 horas para apresentar a documentação. Lembrando bem que, mesmo tendo prazo de 48 horas de apresentação de documentos, mas as oitivas continuam nas segunda-feiras, conforme aprovado aqui regimentalmente. Vereador Paulo Henrique, questão de ordem. Presidente, em relação aos prazos estipulados que o senhor falou aí de 5 dias, queria colocar que fosse corridos esse prazo de 5 dias. Não, pois é, mas todos? Sim. Todos os requerimentos? Todos os requerimentos. Nós acabamos de apresentar aqui, a gente acatou a solicitação do vereador Tialo, ele fundamentou na lei que compete a SEI estipular o prazo. Nós estipulamos o prazo de 48 horas, colocou em votação, vossas excelências apreciaram e votaram a solicitação verbal do vereador Tialo. Presidente. Senhores. Presidente, ainda em tempo. Questão de não ordem. Seria bom a gente deixar acordado, vereador Tialo, relator, um prazo determinado também para a pessoa que for convocada para vir na SEI? Aqui já, de forma organizada. Ok. O vereador Tialo, Entendi. o Elton, todos os requerimentos que for oitivas, nós vamos estipular aqui de imediato o prazo e o horário que vai ser ouvido a essas testemunhas oitivas. Senhor presidente, eu tenho, após a sua fala, né, que não é objeto da SEI, mas Vossa Excelência foi muito feliz no seu pronunciamento, na sua defesa. Eu também sou contra esses valores absurdos, mas eu conheço a Comurg, vereador Isaías, há 20 anos. E de 20 anos para cá eu não vejo novos concursos. Eu dou o exemplo do meu bairro onde eu vivo. Os servidores da Comurg não varrem todas as ruas. E nós hoje estamos, sim, na modernidade. Eu vi em Brasília aquela maquininha aqui da varreção mecanizada, aquilo é muito bom. Agora, mais uma vez, porque, vereador presidente Ronilson, a sua fala ou a fala de qualquer membro tem um impacto muito grande. Sim. Mesmo que eu fui questionado pelo vereador Welton, que ele não sofreu nenhuma represária, nenhum servidor da Comurg chegou até ele, a mim chegou vários. Não daqui para lá, mas de lá para cá, querendo contaminá-lo. Eu encontrei com um servidor que estava fazendo a varreção no Jardim Curitiba, na entrega das escrituras lá. Eu fui pegar na mão de um. Ele, antes de pegar, ele me questionou. Então, mais uma vez, o vereador Ronilson, você deixou muito claro, assim, no meu entendimento, que com a contratação da empresa, os servidores vão ser mandados embora, vão fazer um PDV, não sei o quê. Então, isso a gente não pode falar com tanta firmeza nesse momento, até para não transparecer, e eu não sou vítima, viu? Eu não sou vítima, já falei. Quem quiser entender, que entende. O servidor que quiser entender, ele vai entender. O que não quiser é porque ele está contaminado mesmo, Léo. Ele está contaminado, querendo jogar para cima os servidores contra essa SEI e não vai conseguir. Eu sou um defensor dos servidores, até hoje é o dia do gari. Né? Hoje é o dia do gari. Então, este novo contrato aí, o vereador Ronilson, estou tentando encaixar minha agenda para mim ir lá. Se tiver erro, eu te garanto que o prefeito Rogério Cruz não vai colocar os pés dele num trem desse aí, não. O prefeito Rogério Cruz não vai ser bobo desse tanto. Agora, nós precisamos, sim, de modernizar. No meu bairro, vai 2 ruas, tem 40 ruas, lá no Vera Cruz. Gente, olha que termina uma feira daquela, lá no Vera Cruz, domingo retrasado, eu estava lá, vereador Tiago. É insuportável 6, 7 pessoas ficar lá para varrer. Então, eu só
de título de orientação. Eu tenho uma preocupação quanto fala que o servidor pode ser penalizado para que a gente não caia mais aí indiscreto. Nós não vamos cair, não. Nós vamos mostrar para aqueles servidores que nós vamos ajudar ele, vereador Thiago. Senhores, nesse momento eu vou dar por encerrado a nossa reunião da SEI e convoco outra para amanhã, às 14 horas, conforme o regimento interno dessa casa.